Olá, meus amigos, eu espero que vocês estejam muito bem. Estou aqui para compartilhar mais uma mensagem com vocês. É uma alegria para mim poder falar de Jesus, poder falar de Deus, poder falar da preciosa palavra de Deus, palavra escrita na Bíblia, compartilhar um pouco do que eu sinto que Deus tem falado comigo. E hoje foi um dia que, na minha busca por Deus, nos vídeos que eu assisto, nos podcasts, no meu tempo de leitura, eu sinto que Deus comunicou algo comigo e me tocou bastante, então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E para retratar esse assunto, antes de entrar na passagem bíblica, que é bem curtinha, né, lá em Gálatas, queria retratar um pouco um contexto em forma de história, em forma de parábola, para a gente estar na mesma página, né? E eu queria que a gente refletisse junto aqui sobre a nossa caminhada de fé cristã. Paulo retrata essa jornada do cristão, né? Essa jornada de fé em Jesus como uma maratona, dando a entender que seria ali uma forma de vida onde o caminhar e o objetivo final estava distante, né? Uma maratona é diferente de um sprint de 100 metros, certo? Então, dando a entender que de fato não adianta a gente fazer muito agora e lá na frente da caminhada a gente se perder, né? Não adianta a gente estar próximo de Jesus agora e buscando Ele, tendo uma vida separada para Ele, mas dali a pouco a gente perder isso, perder esse ritmo e desviar, né? Dando a entender realmente que nessa maratona importa bastante a forma como você começa, né? Essa maratona, mas mais importante do que o começo é como você termina essa maratona, dando a entender essa jornada da fé, que não adianta a gente ter um amor por Cristo, uma fé intensa no começo ou no meio, e isso deixar de acontecer até o final, né? Eu não vou entrar nesse texto específico de Paulo, onde ele fala disso, né, daqueles que correm, eles almejam ali uma coroa incorruptível, enfim, onde ele fala dessa maratona, mas vocês podem pesquisar isso depois. Eu só queria que a gente refletisse junto sobre a nossa fé cristã, a nossa caminhada, como outros homens de fé cristã, ou heróis da fé, caminhavam da Bíblia ou do presente momento, né? Um dos exemplos que eu queria compartilhar aqui é sobre o Loren Cunningham, que fundou a Jocum, fundou a YWAM, né? Lá nos anos 60. Faleceu em 2024, infelizmente, mas por que eu cito ele? Porque ele é alguém que, se você analisar o histórico de vida, né, de pessoas próximas, de família próxima, mas da história dele, você vai ver que ele foi constante naquilo que ele pregou e viveu ao longo de toda a sua vida, do início ao fim, né, do começo da jornada dele com Deus até o final, né, tendo altos e baixos, errando, pecando. Ele não foi perfeito, não é isso que eu estou argumentando, mas foi alguém constante na fé, alguém que a gente pode olhar como um exemplo de viver bem com Deus do início ao fim, né? De viver essa proximidade com Deus, essa intensidade na fé do início ao fim, e não como fogo de palha, né? Então você tem um boom ali de fé, talvez um ministério, talvez alguma coisa, ou um aproximar de Deus num âmbito um pouco mais micro, por um período, por meses, por algum tempo de anos, e de repente isso esfria e acaba e você não sente mais nada, né? A gente não vê isso na história dele, pelo menos não em perspectiva de que ele terminou dessa forma, né? E é disso que eu queria falar com vocês, refletindo aqui na minha própria vida, mas é de vocês também, o quão importante é não só o começo da fé cristã, da intensidade de fé em Deus no início, mas o quão importante é terminar a corrida bem, terminar essa maratona, assim como no primeiro amor, assim como na intensidade do começo, você terminar ela. Porque do que adianta a gente passar 20, 30 anos com fé, intensidade, ministério, buscando ao Senhor, pregando, falando para as pessoas, vivendo o amor de Cristo todos os dias, mas no final a gente abandona isso, né? Ou perto do final a gente abandona isso e a gente perde ali a, a nossa história, todo o esforço até ali é perdido. Claro que Jesus é eternamente gracioso, a graça dele nos é suficiente. Não estou argumentando aqui que o nosso esforço
é o que nos salva, o nosso esforço é o que vai garantir que a gente termine a corrida bem, né? Ou termine a corrida guardando a fé, né? Lutando o bom combate. Não é isso que eu estou argumentando, mas certamente existe a nossa parte nessa fé, nessa caminhada, nessa jornada. Então hoje eu estava com o meu tempo com Deus, estava buscando Ele na palavra, no tempo com Ele, orando, vendo vídeos, podcasts, né? E não sei dizer exatamente em que momento que me veio novamente esse texto, porque esse texto eu li, tenho até anotado aqui. Eu li ontem, 5/9, né? Esse texto de Gálatas 5. E só hoje que me veio na mente, depois dessa busca, essa passagem que eu quero compartilhar. E ela mexeu comigo, assim, me emocionou, me tocou. Então, eu queria ler com vocês aqui, né? E mantenha esse contexto em mente, de refletir sobre a sua caminhada na fé, sobre a caminhada da fé ter começado bem, mas ficar atento para ela terminar bem também, né? Heróis da fé como Loren Cunningham, tem outros também, mas que começaram bem, terminaram bem, né? Lutaram o bom combate ali, guardaram a fé até o final, alcançando a coroa incorruptível, né? Da promessa, mantendo esse contexto. E aí eu quero ler aqui com vocês Gálatas 5, versículo de número 7. E fala assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? No versículo 8 fala: tal persuasão não provém daquele que os chama. Então isso me emocionou assim nessa manhã, porque tem muitas pessoas que tinham essa fé firme, viviam talvez na igreja, viviam fazendo coisas, participando de um ministério, servindo, pregando o amor ao próximo, que tiveram esse primeiro amor em Cristo. E eu sei que tem um contexto de Gálatas aqui que Paulo está falando, mas se a gente pensar nesse contexto que eu estou tentando trazer aqui, né, ele fala, eu senti assim que, né, era para mim, mas também para essas pessoas, dizendo assim: vocês corriam bem, como se fosse realmente Jesus falando, sabe? Vocês corriam bem, vocês estavam indo bem, né? Vocês estavam seguindo o caminho bem, a maratona da fé, nos desafios, nas lutas, mas vocês estavam indo bem. E aí ele fala: quem os impediu de obedecer à verdade? Isso mexeu comigo assim, porque às vezes a gente vê pessoas que desviou e às vezes fica talvez um pouco assim: nossa, mas como assim você se desviou da verdade? Como assim você não está mais indo na igreja? Às vezes a gente fica talvez um pouco, não vou dizer de julgar, mas a gente fica um pouco assim: como pode, né, você abandonar a verdade, né? E aí, lendo isso aqui, é quem os impediu de obedecer à verdade. E qual é o impedimento? Quem foi esse agente, né? Pode ter sido a própria pessoa, claro, mas existem forças malignas também. Ele fala no 8: tal persuasão não provém daquele que os chama. Então é muito forte realmente a luta que a gente vive nessa corrida da fé. E é muito lindo ver assim esse sentimento de que Jesus, ele elogia: vocês corriam bem, sabe? Vocês estavam indo bem. Quem os impediu de obedecer à verdade, né? Quem te interrompeu nessa maratona? O que te interrompeu nessa maratona? O que foi? Foi uma frustração? Foi um medo? Foi algum desejo realmente que só o mundo oferece? O que foi que fez você parar de obedecer à verdade? Quem os impediu de obedecer à verdade? Então, hoje, meu coração vai para essas pessoas que talvez se sentem assim, que talvez essa palavra fala com você de alguma forma, onde você reflete na sua história, no seu contexto de: uma vez eu corri bem, Jesus reconhece, uma vez eu estava correndo bem e alguma coisa me impediu. O que foi? Foi eu mesmo, foi os meus desejos, foi algum pecado, foi alguma frustração de alguém, foi um mau testemunho, um escândalo na igreja, foi alguma coisa que, enfim, foi uma mentira que você acreditou, né? E hoje eu quero que você saiba que, seja lá quem foi, o que foi que te impediu de obedecer à verdade, não foi Jesus, não foi Ele. Se foi alguém que te frustrou, foi uma instituição, se foi a igreja, não foi Ele. E Ele está dizendo: você corria bem, você corria bem, o que foi que te impediu? Reflete nisso. E Ele diz: tal persuasão não provém daquele que os chama. Ele está dizendo: não fui eu que te impedi.
né? Não vem de mim. O meu desejo é que você esteja na minha casa, você esteja me buscando, você esteja próximo de mim. Amém? Então, meu coração vai para essas pessoas que uma vez ouviram a verdade, uma vez viveram nela de forma intensa, mas ao longo dessa maratona, a gente, ou essa pessoa, pode ter se frustrado e parado de caminhar bem, como está escrito aqui no versículo 7, que vocês corriam bem, né? E fica também para todos nós que hoje nos vemos firmes na fé, nos vemos apegados a Deus numa rotina, né? Lembra desse versículo? Lembra nele num contexto de você corre bem, continue correndo bem. Foque em alcançar a coroa incorruptível no final da maratona. Não adianta a gente ter uma vontade de servir ao Senhor por algum tempo, mas não continuar até o final. Então hoje eu profetizo e eu peço ao Senhor que renove as suas forças, que Ele faça um abrigo em meio ao deserto para você que está ouvindo, que você tenha aí a, a perseverança de continuar caminhando pela fé cristã, correndo nessa fé cristã até o final. O Senhor é gracioso, o Senhor é abundante em amor e vida para te sustentar sobre todas as coisas. Então, lembre-se disso. Se você corria bem, volte a correr bem. Continue a correr bem. Volte aos pés de Cristo e Ele certamente te sustentará até o final. Deus abençoe, meus irmãos.